você, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano e venho acompanhando você nessa jornada de aprendizado ao longo desse ano de 2026. E no último vídeo que a gente publicamos uma matéria bem interessante falando sobre Rede Blockchain Brasil. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida aqui, porque tem muita informação interessante, inclusive com a possibilidade de oportunidade de emprego para nós, desenvolvedores da Web3, tá bom? A aula de hoje fala sobre um aspecto bastante interessante relacionado à parte de segurança dos smart contracts. Então, vale a pena conferir, porque a aula é super importante, o conteúdo é super interessante. Vamos lá? É isso aí, vamos prosseguindo na aula de hoje. Vamos conversar sobre controle de acesso e modificadores. Gente, esse talvez seja um dos assuntos de maior relevância, maior importância para quem desenvolve soluções Web3, e a gente vai entender por quê. Uma vez que a gente faz o deploy do contrato lá na blockchain, uma vez publicado, se for publicado com problemas ou com alguma vulnerabilidade, não tem como sanar, tá bom? Então, é importantíssimo esse aspecto. Vamos lá. Por que é importante? Uma vez o smart contract implantado ou deployed numa blockchain, é muito difícil gerenciar ou restringir o acesso a funcionalidades que eu coloco lá. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre tipos de variáveis, tal, etc, etc. E começamos a falar sobre funções que executam funções nos contratos. E eu preciso saber como posso lidar com a gestão do controle do acesso, ou às variáveis, ou ao que estiver colocado no contrato em relação a funções, tá bom? Então, eu posso restringir por meio da interface gráfica ou pelo contrato. Mas vamos dar uma olhadinha aqui como que é o ciclo de desenvolvimento de um smart contract. Tá? É uma recapitulação. Eu tenho aqui o nosso código escrito aqui em Solidity, né? Código do smart contract escrito em Solidity. E eu faço a transformação dele por meio da compilação num bytecode. E esse bytecode, uma vez compilado, quando eu fizer a transação para fazer o deploy, ele aparece, ele é colocado num bloco lá da blockchain. Tá? Então esse é o ciclo de desenvolvimento. Eu elaboro um smart contract, compilo ele e faço o deploy dele na blockchain. E claro, uma vez feito o deploy na blockchain, por meio de uma aplicação descentralizada, todos os usuários podem ter acesso àquele smart contract. Perfeito? Então, percebe-se que aí eu terei, por exemplo, aquela aplicação, no caso da Ethereum, replicada em 12 mil nós da Ethereum. Então, é algo que eu tenho que ter muita segurança no deploy da aplicação, porque quando eu fizer o deploy, aquilo vai se expandir por todos os contratos. Tá? Então, vejamos aqui. Um exemplo aqui, ó. Uma aplicação descentralizada, né, uma interface gráfica de uma aplicação descentralizada. Ela interage por meio de um nó RPC, ela interage com um dos nós da minha blockchain. Então eu coloco um smart contract publicado nessa blockchain, disponibilizado por meio de um RPC, acessível a uma aplicação descentralizada que o usuário opera. Então eu tenho duas camadas de segurança aí. Eu tenho a primeira camada de segurança na própria interface gráfica. Eu posso incluir JavaScript de controle para evitar, por exemplo, que ele entre com um valor numérico num campo de texto e vice-versa. Ou eu posso ocultar determinadas funcionalidades nas funções do front-end, mas isso não é o ideal e não é o suficiente, porque se for um usuário mais experiente, ele simplesmente consegue ter acesso ao smart contract, né? Por meio do Etherscan, do Blockscan. Se o contrato estiver deployed da forma adequada, ele vai ter acesso ao código-fonte.
código-fonte ele é transparente, está disponível na internet. Se você pesquisar, todos os smart contracts, particularmente aqueles que são de tokens, o SDC, o SDT e outros mais, certificados, estão todos com o código-fonte publicado lá. É um princípio das blockchains abertas, tá? Pois bem, aqui é a segunda camada de controle, é a segunda camada e a mais importante. Eu coloco as restrições no smart contract. Elas podem, claro, ser complementares. Eu posso ter restrições no front-end, tá? Onde eu faço, digamos assim, uma limitação do que o usuário pode ver, posso limitar o que ele pode inserir e posso complementarmente, e talvez aqui principalmente, eu colocar no smart contract ou a validação dos dados, através do require, assert, isso aí nós vimos na aula anterior, ou através de mecanismos que são os modificadores que nós vamos falar na aula de hoje. Tá bom? A importância de entender o conceito dessas restrições é justamente para que a gente garanta que o smart contract não vai ser hackeado. Outra questão que a gente às vezes não lembra, nem sempre um smart contract é acessado somente por uma DAP. Eu posso ter um outro contrato interagindo com o meu contrato, inclusive tentando hackeá-lo. É uma questão de segurança. Então eu posso ter alguém que cria um contrato apontando para o endereço do deploy do meu contrato principal, e essa pessoa pode tentar roubar fundos, executar operações indesejadas, tá bom? Então é mais um motivo para que eu tenha o cuidado de implantar corretamente o meu contrato, tá bom? Observando essas regrinhas aí que a gente vai ver hoje. Bom, o que são modificadores ou modifiers? É uma forma de, no próprio código-fonte em Solidity, eu criar uma restrição e, claro, eu posso criar manualmente, eu posso utilizar bibliotecas prontas, como, por exemplo, na OpenZeppelin, eu disponibilizo lá e encontro disponíveis alguns padrões, que são chamados padrões de segurança, ou padrões de projeto para smart contract, e um dos padrões mais utilizados são os padrões Ownable, é o que garante propriedade, ou Intrusive Guard, que trabalha com a parte de segurança. Tá? Então, eu posso implementar manualmente, ou se eu quiser economizar código, eu posso importar esses contratos pré-configurados da OpenZeppelin e utilizá-los. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente a implantação, você fazendo o deploy do modificador de acesso da forma que você quiser, tá bom? O primeiro modificador que eu vou apresentar aqui é o Only Role. Qual é a ideia desse modificador? Na verdade, o modificador ele é um atalho para a utilização de um require. E a vantagem do modificador é que eu não preciso ficar repetindo o bloco de código. Tá? Imagine se eu tenho várias funções e para cada função eu coloco um require antes da execução da função propriamente dita. Aí eu ia encarecer o código, eu ia fazer com que o código ficasse gigantesco, eu ia encarecer o deploy pela quantidade de bytecode que eu iria produzir desnecessariamente. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, particularmente, eu tenho aqui declarado uma variável administrador, uma variável de estado do contrato, tá? Admin, e eu coloco um modificador associado a ele. Eu coloco lá, modifier only role. Aí eu digo, crio um require, no qual eu digo, o sender da mensagem, quer dizer, o endereço de quem está interagindo com este contrato, deverá ser o endereço do administrador. Senão ele vai falhar. Não é o administrador. Aqui, esse underscore aqui, na verdade, ele é o bloco onde, na prática, né, quando isso for feito, o deploy, conversão do código-fonte para
o meu código em bytecode, o próprio compilador já vai transferir a execução, né, para a execução. Então, o modifier ele é lido da seguinte forma: ele entra no modifier, executa require, e se essa condição for atendida, ele prossegue na execução do bloco. Então, o que tiver descrito dentro da function, dentro da função de execução, segue executando normalmente. Para que eu consiga linkar o modificador com a função, eu tenho que colocar lá transferir, então, no caso aqui a função transferir permite transferir para um endereço de destino, transferir um valor. Ela é pública, né? Senão a função não fica sendo acessível por ninguém. E olha aqui o meu modificador only role, quer dizer, eu estou querendo dizer que esta função transferir, ela, embora pública, só pode ser executada por quem atender essa regra. Message sender igual a de mim. Interessante, né? Então, é meio que uma trava lógica que permite bloquear ou não a execução de uma determinada função. Perfeito? Esse aí é o modificador only role. Se você entender o conceito que está aqui, vale para todos. Um detalhe, essa parte aqui do underscore, onde eu chamo a função, eu posso ajustar isso daqui, tá? Eu posso fazer com que execute primeiro e faça o require depois, ou não. Mas, na verdade, o correto para modifier é o require primeiro e a execução do código em seguida. É porque em algumas situações pode ser que eu queira executar uma função antes, o código da função antes de um require, tá bom? Agora, esse é mais famoso, inclusive, tem biblioteca pronta lá no OpenZeppelin, tá? Que é o only owner, ou seja, somente o dono. Quem é o dono? Quem faz o deploy, tá? Então, por padrão, o owner é quem faz um deploy. Então, está aqui dizendo, modificador only owner. É claro que no construtor, no construtor do contrato, eu posso definir, ou eu posso colocar, por padrão, eu posso definir que o construtor, o owner, seja quem faz o deploy do contrato, ou eu posso criar funções específicas para transferir a propriedade do contrato. O que importa é que esse endereço do owner, ele é o dono do contrato. Então, da forma como está implementado aqui, ó, require que quem está enviando a mensagem seja o owner. Perdão, aqui está escrito, está bugado aqui. Pronto, então já acertei aqui. Então vamos lá, o owner, public owner. Então somente o dono do contrato, somente o owner do contrato, ele sendo o sender da mensagem, que faz a transação para criar o bloco, etc, etc. Se não for ele, não é o administrador, não é o dono, né? Então, somente o dono do contrato consegue transferir o saldo para alguém. Então, uma função transferir only owner, certo? É possível ter, num contrato, mais de um modificador e, na hora de definir a função, posso colocar esses modificadores na ordem que é prevista para a execução deles, tá? Desejável de execução, tá? Normalmente, as restrições de only owner, elas são bem comuns de utilizar. Então, vamos ver um exemplo aqui num contrato, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, um contrato wallet, que tem um saldo. Isso aí não é valor em Ether inicialmente, como eu já havia comentado na aula anterior, tá? Então, é um valor de saldo fictício, é um valor de saldo. Eu tenho um endereço do dono do contrato, e aqui eu tenho um modifier, only owner. Se quem está interagindo com o contrato for o dono, não for o dono, né, se essa condição não for atendida, não autorizado. Se quem está interagindo com o contrato for o dono, eu vou executar esse placeholder aqui. Ó. Esse cara vai fazer o quê? A função que tiver prevista.
Então, por exemplo, a função sacar valor, public only owner. O dono pode sacar, tá vendo aqui? Ó? Então, quando eu chamar essa função, esse trecho de código vai ser executado, então ele vai analisar o require. Se essa condição não for atendida, ele já nega e interrompe a execução da função. Se não, ele prossegue na execução da função como está aqui. E claro, como a gente veio trazendo isso da aula anterior, eu faço o meu assert, quer dizer, eu checo a lógica dessa função, se está tudo funcionando direitinho. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Agora, observem que eu tinha criado aqui apenas only owner, né? E agora eu criei uma função negar zero. Então aqui eu tenho, por exemplo, only owner, né? Que já vimos no slide anterior. E aqui o negar zero, onde eu restringo o valor de entrada, dizendo que o valor de entrada tem que ser maior do que zero. Senão, ele dá erro. E se for maior do que zero, vem para cá. Depositar, public, negar zero. Está vendo aqui o meu modificador? Estou invocando esse bloco de código aqui. Estou invocando esse bloco de código. Ou seja, quando alguém chamar a função depositar e passar um valor por parâmetro, se essa pessoa passar zero, o depósito não vai ser executado. Professor, mas que diferença faz? Na verdade, quando eu faço uma transação, eu estou consumindo gas, né? Então aí eu estou até protegendo quem está fazendo depósito de gastar indevidamente o valor com esse contrato, tá bom? Então é interessante a gente observar essa questão aqui. Tá? Então são mecanismos de controle que ajudam aí, claro, lembrando também, é necessário tudo isso? Lembrando que é necessário, mas tem que ter o bom senso, porque tudo isso custa no deploy, né? Tudo isso pesa no bytecode e pesa no deploy também, tá bom? Vamos lá. Esses modificadores, o que nós vimos, baseado na regra, baseado na propriedade, agora vamos falar um modificador de estado e ciclo de vida. Então vamos supor que eu tenho aqui um contrato que seja de um leilão. Aí eu crio lá no contrato o leilão e coloco a regra, a data do leilão. Tá? E eu coloco um modificador aqui, ó, um modifier leilão ativo. Então, toda vez que alguém for executar alguma função relacionada ao contrato do leilão, eu vou checar se esse leilão ativo é válido ou não. Se esse modificador vai verificar por meio de uma checagem aqui do bloco, do timestamp do bloco. Então aqui já é uma variável global, já é uma variável da blockchain. Então eu verifico aqui, ó, se aquele bloco, o timestamp dele, for menor que a data do leilão, beleza, executa. Mas se não, quer dizer, se essa condição não for atendida, leilão encerrado. Entenderam isso? Então, suponha que eu tenho lá um contrato de um leilão e eu tenha funções que eu desejo que só sejam válidas se o leilão estiver ativo. Então, dar lance, resgatar o prêmio, etc, etc, só vai estar disponível se o leilão, numa das condições, né, se o leilão estiver ativo. Perfeito? Um outro modificador de segurança, que é a questão do controle de reentrância. Tá? Ele visa, inclusive, proteger contra ataque cibernético conhecido. Claro, smart contracts também recebem ataques cibernéticos. E uma técnica utilizada é essa daqui. Ó. Eu declaro numa variável boolean, né, lógica, uma trava. Tá? Quem estudou lógica de programação deve estar lembrado de uma coisinha chamada semáforos.
Mais ou menos um semáforo está implementado aqui. Eu travo um elemento para que eu possa trabalhar dentro de uma função. Depois que eu sair dela, eu destravo. É como a porta de um banheiro, fazendo uma analogia simples. É como a porta de um banheiro. Eu entro no banheiro, travo a porta. Então ninguém consegue entrar no banheiro também. Depois que eu terminar de usar o banheiro, eu destravo a porta e saio do banheiro e alguém pode executar normalmente, em seguida, né? Entrar no banheiro em seguida e executar aí o seu trabalho no banheiro. Tá? A lógica é mais ou menos essa, é bem parecida. É um mecanismo tipo semáforo, tá bom? Então, observem, eu declaro aqui uma variável locked, declaro ela inicialmente como falso, e crio um modificador chamado noReentrante. Então, como funciona? Se estiver travado, é porque tem alguém no banheiro. Fazendo a brincadeira aqui, né? Tem execução simultânea detectada. Então, se esse cara não estiver travado, se esse locket for false, se ele por acaso, o locket for false, que é o estado inicial, ele trava o contrato, trava o acesso, executa a função que tem que ser executada e depois destrava. É como se o banheiro não estiver com a porta trancada, eu entro no banheiro, tranco a porta, executo o que eu tenho que fazer e depois eu saio e destranco a porta. Interessante, né? Mas isso é um mecanismo de não reentrância. Isso evita que alguém execute uma função de forma concorrente com outra pessoa, com outro usuário. Tá bom? E a função a qual me refiro é essa daqui, ó, sacar saldo. Então, da forma como está implementado aqui, duas pessoas não conseguem sacar o saldo ao mesmo tempo. Claro, pode ser um ataque cibernético, a pessoa fazer em loop esse ataque daí para drenar o saldo de uma carteira. Então, eu entro lá no bloco de execução, travo a entrada, executo o que eu tenho que executar. Depois que eu terminar, eu destravo a entrada e saio da função. Para lá de interessante e super necessário, principalmente para essas transações que são de movimentação de recursos. Validação, esse sanitization, né? Eu posso fazer essa validação no front-end, é o que eu havia comentado alguns minutos atrás aí na nossa aula. Posso fazer isso no front-end, lá restringindo o acesso na máscara da aplicação. Mas posso fazer aqui também um validar endereço, por exemplo, restringindo a pessoa, obrigando ela a entrar com um endereço válido. Eu não posso colocar um endereço de blockchain, por exemplo, um padrão, aquele 0x0000, não posso. Então ele vai bloquear isso daí, que é um endereço inválido, tá bom? Ou endereço proibido ou inválido, tá? Então esse require aí, posso criar um validar endereço, validar entrada no campo, criatividade, né? É bom, importante fazer um trabalho de análise bem delicado aí antes para poder implementar os modificadores necessários para o contrato. Perfeito? Aqui está um exemplo de validação da entrada do usuário, né? Então tá lá, valida se o usuário solicitado para transferência é realista e válido. Então tá lá. Modifier valid amount. Então ele requer que a quantidade seja maior que zero, não posso transferir um valor zero, e requer que eu tenha saldo na conta. Então, eu tenho lá no meu, vamos supor, no meu contrato, eu tenho um controle de saldo de vários usuários. Então, aqui exige que o valor que eu quero transferir tem que ser menor do que o meu saldo, senão ele diz saldo insuficiente. Bacana, né? Então tá lá, uma função transferir, eu coloco aqui para quem, né? Qual a quantidade e eu digo valid amount. Quer dizer, a quantidade que eu estou querendo transferir é válida. Aí, se for válido, porque eu vou checar isso daqui primeiro, se isso daqui, essas duas condições aqui do require tiverem sido atendidas, ele abate o valor
e acrescenta para o destinatário. Sempre essa ordem primeiro. Eu tiro o dinheiro da minha conta, mando o dinheiro para a conta do destinatário. Perfeito? Claro, eu poderia dar um emit aqui também, tal, e poderia estar associado a um evento. Ou seja, a gente vai colocando coisas assim no contrato, o contrato vai crescendo de tamanho. Por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado, simular bem a questão de taxas para não ser surpreendido na hora do deploy. O pagamento lá em Ether, né, pode custar caro, tá bom? Claro, se eu estiver usando uma rede L2, Arbitrum, Polygon, eu posso fazer um deploy com preço mais baixo, ok? Mas, por padrão, a gente pensa sempre na mainnet, né? Então vamos lá, resumindo a aula de hoje. Os modificadores, eles executam sequencialmente da esquerda para a direita. Então, quando eu vou colocar os meus modificadores, que são extremamente importantes para garantir que o meu contrato faça aquilo que eu estou querendo que ele faça do jeito que eu quero, para isso eu coloco eles na ordem. Então eu posso colocar only on, né? Validar entrar ou validar saldo, etc. Eu posso colocar não reentrante. Vou colocando na ordem, tá? Então eles são os modificadores, quando empilhados, executam na sequência da esquerda para a direita, tá bom? Cada validação adiciona códigos e aumenta o custo da transação. Então é interessante lembrar que o uso dos modificadores é algo que é importante e é algo que é econômico. Porque se eu fosse implementar aqueles requires, aqueles asserts que constam dos modificadores em cada um dos meus contratos, em cada uma das minhas funções, eu teria um custo elevado para fazer o deploy. Então, eu coloco tudo no meu modificador e acabo economizando, a depender do tamanho do meu contrato, claro. Tá? Posição do placeholder, então aquele underscore ali, né, o placeholder, define o momento exato do disparo da função ao qual o modificador está associado. O importante, o efeito colateral, né, que se chama. Modificadores não devem alterar estados globais, apenas validar condições locais. Modificadores não conseguem alterar funções, ou melhor, variáveis que estejam declaradas, fazem parte da blockchain. Message sender, message value e assim por diante. Tá? Validade externa. Elas devem afetar as funções que são explicitamente declarados e aplicados. Ou seja, eu tenho que colocar isso claramente na função. Toda função vai exigir que apenas o administrador faça aquilo, ou qualquer pessoa faça. Então, eu tenho que olhar criteriosamente a questão do emprego do meu modificador. E a visibilidade de variáveis, tá? Parâmetros da função original podem ser passados diretamente ao modificador. Isso daí é algo super importante, porque me permite definir como, em outras palavras, está querendo dizer o seguinte, quando eu declaro uma função e essa função recebe parâmetros para processar, e eu preciso validar esses parâmetros por algum modificador, então eu tenho que declarar também lá no meu modifier o parâmetro, o tipo de parâmetro que está sendo utilizado. Tá? Então, aqui está podem, mas na verdade até eu diria devem ser passados. Então, se eu estou, por exemplo, executando uma função de transferência de um determinado valor e eu coloco non-zero, por exemplo, então na hora do meu modificador eu coloco lá non-zero e o valor entre parênteses. Para quê? Que na hora da execução dessa função, o modificador lá em cima receba esse parâmetro, analise o parâmetro, veja se o parâmetro é válido ou não, ou seja, se o valor que eu estou querendo transferir é maior que zero, e etc. E a partir daí ele execute a função. Tá bom? Em resumo, basicamente é isso. Tá bom? Então, então eu agradeço aí a sua participação aí na aula de hoje. Obrigado por assistir.
Se estiver gostando aí, dá um like, dá um joinha, dá um feedback para nós, para que a gente possa saber se vocês estão entendendo direitinho. Manda as dúvidas aqui no canal, a gente vai respondendo também na medida do possível, né? Eu recebo muito input aqui pelo nosso canal. E eu aproveito a oportunidade para falar um pouquinho do nosso livro, Civilização Codificada. Você que ainda não assistiu os canais anteriores, as aulas anteriores, dá uma olhadinha nos nossos vídeos gravados. E lá eu falo também, hoje eu vou repetir, marketing. É importante o marketing, né? O trabalho que a gente faz aqui é um trabalho gratuito de divulgação de conhecimento e informações. No entanto, eu tenho aqui uma forma bastante interessante de instruí-los aí, o pessoal que tiver interesse. Um livro chamado Civilização Codificada é um livro escrito por mim, na verdade é uma tríade, são 3 livros. Esse é o primeiro, que fala sobre os fundamentos da blockchain, etc. E tem alguns códigos de exemplos e tal, então a gente espera que você dê uma olhadinha aqui no nosso link, vamos disponibilizar aqui embaixo, e entra, compra direto da editora. O livro não custa caro, R$ 40, é um livro que serve não apenas para o pessoal de informática, mas serve também para o pessoal de outras áreas que quer abrir seu horizonte de conhecimento, tá bom? Então fique atento, fique esperto, nós temos ainda mais conteúdos para falar na área de programação, tá? E a aula de hoje, o Bora Codar de hoje, foi sobre esse assunto super interessante que é o nosso controladores de acesso, tá? Nossos modifiers, que são de extrema importância, extrema relevância, tá bom? Obrigado a você pela sua participação, até a próxima aula. Valeu!